E aí, beleza pessoal? Tranquilidade? Mais uma vez eu aqui, Gleison Duarte, continuando essa série de vídeos falando sobre Git para você. E a partir daqui eu vou começar a explicar para vocês sobre tipos de fluxo de controle de versão. Mais especificamente nesse vídeo eu vou falar sobre controle de versão local, no próximo vídeo sobre controle de versão centralizado e no seguinte controle de versão distribuído. Então, daqui para frente, na nossa playlist, eu vou estar abordando com vocês sobre tipos de fluxo de controle de versão. Então, assim, se você quer só saber sobre Git, pode pular para o terceiro vídeo a partir desse daqui, tá bom? Mas, se de repente você quer entender como as coisas foram evoluindo para você ter uma bagagem melhor, uma opinião mais embasada sobre de fato qual tipo de controle de versão de sistema é bacana, então acompanhe esse aqui, o próximo e o seguinte e vamos continuar a nossa playlist, beleza? Bom pessoal, dando continuidade aqui, o primeiro assunto que a gente vai abordar é o controle de versão local, beleza? Mais ou menos aqui para poder explicar o fluxo desse controle de versão local, existe o servidor em produção. Dentro desse servidor existem os arquivos do seu projeto lá, isso mesmo, quando você acessa na web um site, aparece a aplicação, são os arquivos lá, certo? A aplicação sua, HTML, CSS, etc e tal. E daí você tem um desenvolvedor ou uma desenvolvedora. Nesse caso aqui a gente vai contextualizar com o Pedrinho. E o Pedrinho, ele vai baixar o projeto de produção lá na máquina local dele, beleza? Aí de repente chegou um gestor, uma gestora e falou assim: Pedrinho, preciso que você altere um botão da cor vermelha para azul. O que ele vai fazer? Ele vai falar assim: beleza, mas em qual arquivo que é? Ah, lá na home, beleza? Então ele vai começar a trabalhar na home. Ele foi lá, fez o que tinha que fazer localmente na máquina dele, alterou a cor do botão. Para isso refletir em produção, ele precisa enviar agora esse arquivo alterado para a produção, correto? O que ele vai utilizar? Ele vai utilizar um cara que é um client FTP. FTP é File Transfer Protocol, protocolo de transferência de arquivo, tá bom? Aqui eu vou usar o FileZilla, porque eu já usei ele em alguns projetos antigamente. E ele é um dos caras mais usados, acredito eu, sempre gostei dele, beleza, tá aqui. Então o Pedrinho vai pegar essa página home que teve as alterações, vai utilizar o FileZilla, que já está sincronizado com o servidor de produção, e vai enviar essas alterações A. E aí a página home vai ter lá o seu botão alterado, beleza? Então assim, quando você tem um desenvolvedor ou uma desenvolvedora mexendo em um projeto que também é simples, sei lá, landing page, coisas do tipo, projetos mais simples até, roda tranquilo, embora eu acredito que o Git sempre vai ser melhor, mas isso aqui ainda roda tranquilo, tá bom? Agora, quando a gente tem mais desenvolvedores trabalhando no mesmo projeto, que também baixam localmente o arquivo que está em produção, e eis o problema, alteram o mesmo arquivo que outros desenvolvedores estão fazendo ao mesmo tempo e envia isso para a produção, isso pode gerar um problema. Que problema que isso pode gerar? Imagina o seguinte: existe o servidor de produção com o projeto lá. Dois desenvolvedores baixaram o projeto. Daí, demandou para o Pedrinho alterar o botão de azul para vermelho, né? E a Mariazinha alterar a imagem de alguma parte, só que ambos no arquivo home. O que acontece? Os dois baixaram ao mesmo tempo o projeto de produção, então eles estão iguais. Aí o Pedrinho alterou a cor do botão na máquina dele e a Mariazinha alterou a imagem na máquina dela. O que acontece? Olha só para você ver a treta. Quando você tem um dos dois desenvolvendo primeiro e enviando para a produção, o que ocorre? A produção agora se atualizou com o que o Pedrinho tinha enviado. Mas a Mariazinha, ela tinha baixado o arquivo antes das alterações do Pedrinho. Aí ela foi lá e alterou para trocar a imagem
Se ela enviar esse arquivo para produção, o que ela vai fazer? Ela vai sobrescrever as alterações do Pedrinho e, consequentemente, perder tudo o que o Pedrinho já havia feito e que estava em produção. Então, é muito frequente não se atentarem às coisas e fazerem isso, sobrescrever arquivos em produção. Arquivos que foram mexidos por outros desenvolvedores ou desenvolvedoras, e isso gera muito problema. Aí você tem que utilizar algumas ferramentas, por exemplo, como o Melt, que você dá uma olhada no que está em produção, com as alterações que de repente alguém fez, com o que você fez. Aí, se tiver muita coisa distinta, o que você faz? Você pega só aquele trecho de código, por exemplo, que o Pedrinho alterou o botão, já cola no seu e aí você envia para a produção. Mas olha que BO. E isso gera outros problemas também. Por exemplo, às vezes as pessoas com medo de ficar sobrescrevendo um arquivo de alguém sem saber se realmente mexeu ou não, começam a colocar o que? .old 1, 2, 3 e por aí vai nos arquivos que estão em produção. E por conta disso, é muito comum você ter a percepção de que sujaram o repositório de produção por causa de inúmeros .old que acabam deixando por ali. Ainda falando sobre .old, existe um outro probleminha que esses caras aí também podem gerar. Imagina só que eu tenho uma home lá e essa home aí ela tá funcionando, tá? Aí o Pedrinho ele foi lá e alterou o arquivo home, só que se ele enviar para a produção também e sobrescrever a home original que está lá e der algum pau, putz, você fez a produção cair, né? E em produção, quando você utiliza um cliente do FTP, não tem como você simplesmente dar um Ctrl Z. Por quê? Porque você não está editando o arquivo direto na máquina de produção. Você está utilizando um cliente FTP para baixar as coisas de produção na sua máquina local, alterando elas e depois reenviando. Então, quando você reenvia, você simplesmente sobrescreve. Tá, então quer dizer que eu tinha um arquivo .home, estava funcionando, aí eu alterei o meu botão, subi e deu pau. O que eu faço? É aí que entra um outro contorno que utilizam, tá bom? Então, o que acontece? Você pega o .home que está em produção e coloca .old. E aí você manda o seu home.html para a produção. Se você tentar acessar o seu home HTML e ele não cair, o que acontece? Sucesso. Mas se ele cair, você simplesmente vai lá, exclui o seu home alterado, no caso aqui do Pedrinho, e pega o home.html.old e você só tira o old e logo ali está a sua home funcionando novamente. Então, isso acontece muito. Uma outra coisa que acontece também é as pessoas começam a colocar data e horário para identificar quando que aquilo foi alterado, para tentar ter um tipo de histórico nos arquivos alterados. Então, assim, esses tipos de coisa são muito ruins. Sobrescrever arquivo de colega, fica gerando muito .old com medo de dar problema em arquivo parar de funcionar, você tá entendendo? Datar as coisas para tentar ter histórico, porque você começa a ter um monte de histórico de um único arquivo, isso começa a sujar visualmente ali o que você está fazendo, certo? Então, assim, se você tem um projeto, você vai iniciar ele já existe, ele é simples, né? Tem os arquivos dele lá, ele é simples e vai ser só uma pessoa trabalhando nele de repente, você vai baixar localmente. Aí é mais tranquilo você estar utilizando esse cara aí, tá bom? Esse controle de versão local, certo? Você mesmo vai fazer e é mais tranquilo. Agora, se for um projeto já médio, grande, e for mais de uma pessoa, aí já começa a ser inviável esse tipo de fluxo de controle de versão, beleza? Espero que vocês tenham entendido o máximo possível do que eu quis transparecer para vocês, beleza? O vídeo ficou um pouco extenso aí, mas espero que bem explicativo. Aí eu vou pedir uma coisa para você antes de pedir o jabá aqui, de você curtir, coisa e tal. Não tô pedindo isso ainda, calma, aguenta aí. Eu vou pedir para você o seguinte: se você conhece alguém
que quer aprender Git ou que quer aprender alguma coisa, desenvolvimento que de repente possa ajudar essa pessoa, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Pega o link aqui em cima aqui, coloca no WhatsApp lá, fala aí, dá uma moral lá, dá uma assistida, para de repente você se animar com as coisas ou aprender uma coisa nova. Então compartilhe esse conhecimento aqui com as pessoas que você conhece. E se você gostou, agora você vem a partir do Jabá, beleza? Não se esquece de curtir o vídeo, não se esquece de inscrever e clicar no sininho também, para você ficar atento aí e acompanhar os novos vídeos que sairão. Beleza? Obrigadão e até a próxima!